Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver uma matéria lá no final da apostila, que é a simetria. No ano passado vocês já viram um pouquinho de simetria, tá? Então o que eu resolvi fazer? Como o retorno das aulas estão próximos e as matérias que a gente teria ali na sequência é plano cartesiano e um pouco mais sobre o sistema de equação, com duas incógnitas, é uma matéria mais complicadinha, então é melhor eu explicar para vocês lá na sala de aula, né? Tirar a dúvida de vocês, que eu sei que tem bastante dúvida, né? Então a gente vai para a parte de geometria, que é uma parte mais fácil, para vocês entenderem melhor, né? E aí a gente deixa essa parte, assim, eu tô falando que é difícil, mas não é que é difícil, mas trabalhosa, né? Para a semana que vem, quando a gente retornar às aulas, e aí vai ficar melhor, mais fácil para vocês entenderem. Então, a gente vai voltar na parte de simetria, página 78 da apostila 2. É uma matéria que eu gosto bastante. Geometria é mais... Como é desenho, né? Vocês tendem a gostar mais. Então, vamos lá. A gente vai estudar um pouquinho sobre simetria, mas sobre translação, reflexão e rotação. E aí a gente vai começar lá na página 78, que tem umas atividades, né, umas questões ali pra gente responder. Então, por exemplo, ali já começa com as letrinhas. E aí vocês vão observar que aqui, ó, tem o eixo de simetria em alguma delas. E a questão, né, quer saber sobre o eixo de simetria. Então ele pôs, ó, o eixo de simetria é uma linha que divide uma figura em duas partes iguais, espelhadas. Nas letras do alfabeto a seguir, são traçados eixos sobre as figuras. Em quais delas o eixo são de simetria? Vocês já estão vendo a resposta aí, né? Mas deixa eu explicar para vocês, ó. Nessa daqui não representa um eixo de simetria, porque você não tem do mesmo lado a imagem refletida do outro. Se esse risco vermelho aqui, se o eixo de simetria fosse aqui, aí sim nós teríamos um eixo de simetria. Então essa não representa simetria. A letra B, desse jeito aqui também não. Representaria se a gente estivesse aqui, ó. Tipo, dividindo em duas partes iguais. Imagina você dobrando a folha. Essa parte da letra B ia coincidir exatamente com essa parte aqui. Então nós teríamos o eixo de simetria. Aqui na letra C, sim, ó. Você pode ver que a parte de cima está refletida com a parte de baixo. E a letra D também. Então, X na letra C e na letra D. E aí, quando ele pergunta qual tipo de simetria que foi formado, é a simetria de reflexão. Por que reflexão? É como se você tivesse a imagem refletida no espelho. Então, se aqui fosse um espelho e o pedaço da letra C tivesse de cá, ele não ia refletir exatamente assim? Então, é a simetria de reflexão. Daqui a pouco eu vou dar os exemplos de simetria de reflexão, vocês vão entender melhor, tá? Aí a gente tem aqui o desenho, né, do logo aí do objetivo. Aí ele pede para você observar essa figura. E aí ele pergunta, ó, houve deformação nas figuras ao girar em torno do centro, que é o ponto A? Deformar alguma ficou diferente? Não, elas são todas iguais. Aí ele pergunta, quantas vezes cada figura girou ao redor do pontinho A? Então, a gente vai ver, ó, 6 vezes. A gente tem 6 vezes a figura repetida. Então, girou 6 vezes. Aí ele pergunta, qual tipo de simetria foi obtido nessa figura? Isso daqui, quando a gente gira com a mesma imagem, ó, essa imagem foi repetida nessa, que foi repetida nessa, a gente tem a simetria de rotação. Vocês vão observar que tem um giro aqui. Certo? No caso, um giro até de 360 graus. Então, simetria de rotação. A 3 já fala de plano cartesiano. Esse plano cartesiano é a matéria que eu quero passar para vocês na sala de aula. Então, a número 3, aqui da página 79, nós não vamos fazer, porque eu tenho muita coisa para explicar para vocês sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano, gente, é uma matéria tão importante que eu quero explicar para vocês pessoalmente na sala de aula. Eu acho que vai ser a primeira matéria que a gente vai ver na hora que retomar as aulas, tá? Então, página 3 não faz. Aí a gente vai vir aqui para a parte das imagens, tá? Então, a gente tem ali, ó, página 80. A gente tem a imagem
dessa construção aqui que chama Taj Mahal. Ele é uma construção indiana e ele é uma arquitetura tão bonita. Depois dá uma lida ali no texto, mas aqui não fala. Só que sabia que na verdade ele é um túmulo. Um sheik indiano construiu para enterrar, para ser o túmulo, para fazer de túmulo dele. Então, onde é que a gente observa a simetria aqui? Deixa eu segurar aqui. Aí, onde é que a gente vê a simetria? Você pode ver na imagem refletida na água e aqui também, ó. Se você passar um eixo de simetria exatamente aqui, você tem os dois lados iguaizinhos. É claro que desprezando as pessoas, tá? Esquece as pessoas aqui, só vamos olhar para a construção. A gente tem aqui uma simetria de reflexão. É como se fosse a imagem no espelho refletida. E aí ele mostra aqui para vocês, ó, na natureza a gente tem a presença de simetria. No ano passado eu cheguei até a mostrar, acho que eu fiz um vídeo de uma florzinha que eu tinha ali, parecida com essa, né? Que simetria que a gente observa aqui nela? De rotação. Vocês vão ver que a pétala da florzinha é como se estivesse girando e se repetindo. A gente tem aqui, nessa pavimentação também, um tipo de simetria que seria de translação. É a simetria que a gente vai repetindo, mas de forma linear. Daqui a pouquinho eu explico para vocês. E aí a gente vai aqui para a página 81, tá? Na página 81, ele vai falar dos tipos de simetria, que eu já até dei uma adiantada aqui, falei alguns, mas ele vai explicar melhor para vocês, ó. Então aqui fala mais um pouco de simetria, para que serve, dá uma lida aqui nessa página, senão meu vídeo vai ficar muito extenso, mas vamos lá, simetria de translação. Ah, pessoal, essa matéria é muito importante, porque para te dar senso de direção, senso de espaço, para você ter noção de direção horizontal, vertical. Então, a parte da geometria é muito importante, tá? Na sala de aula a gente vai retomar tudo isso, aí eu explico mais coisas para vocês e relaciono com o dia a dia de vocês. Mas, por exemplo, quem aqui tem algum parente que trabalha na construção, por exemplo, assentando piso, fazendo calçamento, pode perguntar lá, ele tem uma noção muito grande de simetria, porque um piso, para ele ser assentado num determinado espaço, pergunta lá para o seu parente. Se você tiver um pai, um irmão que assenta piso, pergunta se ele não tem que ter todo um planejamento. Não é só chegar e assentar o piso de qualquer maneira. Ele tem que ter um planejamento de onde ele vai começar o piso, porque nem sempre o cômodo vai dar os pisos inteiros, certinho. Ele vai ter que fazer alguns recortes. Tem gente que pede para sentar na diagonal. Então, ele tem que ter todo um planejamento e um senso de direção para poder fazer esse assentamento do piso, senão fica tudo torto, tá? Não deixa de fazer isso, de conversar com algum parente seu que mexe com construção. Você vai ver o tanto que é usada a geometria, principalmente essa questão de simetria. Bom, então vamos lá. Simetria de translação, que é esse exemplo aqui. A simetria de translação é quando você pega o mesmo desenho e repete ele numa posição, pode ser horizontal ou vertical. No caso, ó, é o mesmo desenho, você só pegou e repetiu ele aqui na frente. Você poderia repetir embaixo também, que seria uma simetria de translação. Simetria de reflexão, para mim, é a que eu mais gosto. É que eu acho mais bonita. É quando a gente tem a imagem espelhada. Então, vocês vão observar o gatinho. Não parece que o gatinho está olhando no espelho? O espelho seria o eixo de simetria, tá? Então, vocês vão observar, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Observa bem que vocês vão ver que ela está, a gente pode falar invertida, mas assim, não é que ela está invertida, ela está em reflexão. É a mesma coisa de você olhar para o espelho. Faz uma atividade, faz um teste assim, ó. Pega uma folha sulfite, escreve seu nome. Por exemplo, se eu escrever Grazi, vai lá no espelho, mostra, coloca ela assim de frente para o espelho. O que você vai ver? Ela vai ficar invertida. A câmera da selfie também do celular faz esse efeito. Então, essa inversão é a simetria de reflexão.
No caso aqui, vai ter uma atividade que vai pedir para você desenhar com os pontos. Então, como que você faz para observar os pontos? Ó, o eixo de simetria é esse. Então, se você tem esse desenho aqui, para fazer ele refletido, você vai sempre observar a distância. Por exemplo, para começar aqui, ó, próximo quadrinho você faz o ponto H. Aí depois, ó, o ponto G na mesma linha, você vai contar 1, 2, 3, 4. Então, vai contar 4 para baixo, ó, 1, 2, 3, 4, pontinho aqui. Aí depois nessa linha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, pontinho F. E assim sucessivamente, depois você só liga os pontos, certo? Aí depois de rotação. Rotação, a gente vai observar que é quando você gira. Aqui, ele está girando num plano cartesiano. Então, ó, o triângulo, no caso a flechinha está apontando para cá, essa é a imagem original. Então, ela vai girar na mesma posição. Depois, na mesma posição, vai girar aqui. Então, se você fosse continuar o desenho, ó, o triângulo, você teria que fazer ele aqui, ó. E depois aqui a mesma coisa. Certo? Ó a imagem que vocês têm do logo do objetivo, ó, ele dá a impressão que foi girando. Então, simetria de rotação. Aí depois ele mostra para vocês uma outra simetria, essa daqui, repetição que a gente tem. Então, é aquela que a gente viu anteriormente de translação. Aqui vocês têm a imagem do peixe também, ó, você só vai repetir ele de que forma? Ó, só virando. Então, é como se ele fosse uma rotação. E aí, a gente vai para as atividades. Então, observem aqui nas atividades como que vocês vão fazer. Aqui é a resposta, né? Mas só que vocês vão fazer aqui. Então, lápis e régua, vai marcando os pontinhos. Então, aqui, ó, onde vem o meu ponto B? Ó, a uma distância. Então, meu ponto B é aqui. Ponto B. Aí, depois, para fazer o ponto C, na mesma linha do ponto B, eu vou andar 1, 2,5. Então, 1, 2,5. Ponto C. Aí, depois, na linha do ponto D, eu ando 2. Então, aqui é meu ponto D. Na linha do ponto E, vamos fazer o E primeiro, ó. 1, 2, 3,5. Então, 1, 2, 3,5. Ponto E. O ponto F só tá a 1 de distância. E o ponto G já tá aqui. Então, você vem com a régua. Eu não vou fazer com a régua porque eu não vou conseguir segurar o celular e a régua ao mesmo tempo. Mas vem com a régua e liga os pontos. Então, é dessa maneira que a gente faz o desenho de simetria no plano cartesiano, certo? Mesma coisa aqui. Nesse caso aqui, ó, vocês vão repetir ele 3 vezes. Então, vai aqui, ó, o ponto D está a 1 de distância. Vem aqui e marca o ponto D. O ponto C, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O ponto C é aqui. Aí, depois, o ponto B, ó, 1, 2, 3, 4. Então, você vem 1, 2, 3, 4. Aqui é o ponto B. E aí, você liga os pontos. O A no D, usa a régua, tá? O D no C, o C no B e o B no A. Certo? Então, dessa maneira, vocês vão fazer aqui para baixo também. A estrela, ele tá pedindo de translação. Translação, você vai deslocar ele 3 unidades para a esquerda. Então, você tem aqui a imagem, né? O ponto A. O que vocês vão fazer? Vão deslocar 3 para a esquerda. Então, 1, 2, 3 vai cair em cima aqui do eixo e 2 unidades para baixo. Então, o seu ponto A, ó, deslocou 3 para cá, desloca 2 para cá. O ponto A vai ficar aqui. Deixa eu apagar aqui, senão vocês vão confundir. Então, o ponto A é aqui que vocês vão começar, tá? O ponto H desloca 3, desce 2. Aqui é o ponto H. Esse daqui, se vocês não entenderem, me chama no privado que eu vou fazer um vídeo separado, senão esse nosso vídeo vai ficar muito grande.
E por fim, essa daqui, que vai ser a de reflexão, vocês vão fazer ela invertida. Então, faz essa casinha pro lado de baixo, ó, invertida, de cabeça para baixo, tá vendo? Então, aqui tá a original, faz ela pra cá, e aí ele ainda pede para você construir uma outra deslocada pra cá, certo? Vamos combinar o seguinte, a letra C e a letra D, quem não entendeu, me chama no privado que eu vou fazer outro vídeo para esse não ficar muito grande, tá bom? Bom, então a gente tem aqui a número 1, né, os desenhos de simetria, e vocês têm também a número 2. Só que a número 2 eu não vou pedir para fazer, faz só a número 1 que eu sei que já vai ser bem trabalhosa para vocês. Usem a régua, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar que eu ajudo vocês.